a Fundação SM cria um grupo de estudos para discutir o documento feito com a Unesco para falar sobre os desafios da educação. Para falar mais sobre este assunto, nós chamamos agora para conversar com a gente aqui no Tom Maior, a gerente da Fundação SM, Mariana Franco. Mariana, seja muito bem-vinda ao Tom Maior. Olá a todos, todas que estamos assistindo, é um prazer estar aqui. Paloma, Jéssica, obrigada pelo convite. Mariana, e para começar o nosso bate-papo, eu queria saber o que é esse documento e também como que surgiu o estudo que deu origem ao relatório e quais são os principais pontos que esse relatório se baseia. Legal. Bom, esse é um relatório que a gente fala sobre os futuros da educação, que é o Reimaginar Nossos Futuros Juntos, um novo contrato social para a educação. É uma iniciativa da Unesco, está na sua terceira edição e nessa edição conta com a parceria da Fundação SM. Esse é um relatório que a Unesco produz, né, de tempos em tempos para refletir sobre o campo da educação. Ele foi escrito e produzido por diversos educadores e profissionais de diversos países, foi construído ao longo de 2 anos com uma escuta também de mais de 1 milhão de pessoas, e é em cima de todos esses olhares que foi construído esse relatório, esse informe, trazendo mesmo para a gente pensar um pouco o que a gente precisa abandonar na educação, o que a gente precisa ressignificar e mudar, e o que a gente precisa inventar de novo, para a gente conseguir um mundo mais justo, mais sustentável, com mais equidade para todos. Mariana, já pensando nesse momento assim de reflexão, né, a gente tem que falar da pandemia também, que foi um momento onde a gente teve ali a paralisação das atividades escolares, milhões de adolescentes e crianças ao redor do mundo inteiro ficaram distantes, né, afastados da escola. A partir desse momento da pandemia, né, a visão da educação para o futuro também muda, né? De que maneira esse período da pandemia impactou a educação, que pode fazer então que a gente pense de uma maneira diferente a educação lá na frente? Com certeza. A gente já, enquanto sociedade, enquanto planeta, a gente já vive um momento muito desafiador, né? A gente tem recursos que estão escassos, a gente sabe que, enfim, esses recursos já estão exauridos e a gente precisa mudar e a gente precisa buscar novas formas para pensar o futuro. A educação, ela tem um papel importante nesse processo. Paulo Freire tem uma frase que é muito potente, que ele fala: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, a educação sozinha realmente não dá conta de todos os desafios que a gente vive enquanto sociedade, enquanto planeta. Mas ela tem esse papel que é essencial nesse enfrentamento dos desafios. A educação enquanto um tema mundial sempre foi uma questão bastante delicada, mas a pandemia desnudou ainda mais, né? Todas as desigualdades sociais que a gente vive, os desafios que a gente enfrenta na educação, a gente tem, ao longo da pandemia, no momento mais grave da crise sanitária, a gente teve 1 bilhão e 600 mil estudantes sem escola no mundo todo. Aqui no Brasil foram mais de 5 milhões de estudantes que não tiveram acesso à educação como direito. Então, se já era desafiador, sim, a pandemia intensificou esses números, esses dados, e é em cima disso que a gente precisa mesmo refletir, enquanto sociedade, buscar alternativas e repensar esse futuro agora mais do que nunca. Mariana, então é isso, quer dizer, por conta da pandemia, esse documento e esses debates, eles ganham ainda mais importância e mais relevância devido a essa crise que foi gerada na educação? Com certeza. Eu acho que essa é uma crise que ela intensifica e convoca mesmo que a gente, enquanto sociedade, se una e pense nesses desafios. Esse é um relatório que propõe essas reflexões macro, né? A gente, enquanto Fundação SM, está propondo também que um grupo de professores e educadores, que a gente aprofunde nessas temáticas, tentando também aterrissar um pouco a partir dessas grandes inspirações sobre o que a gente precisa mudar e o que a gente precisa ressignificar na educação, que esse grupo seja um grupo de professores protagonistas para pensar as suas práticas pedagógicas e educativas. Então, eu aproveito aqui a chance para fazer esse convite para todos os educadores, professores que se interessem em fazer parte deste grupo, acessar o nosso site da Fundação SM Brasil.
Lá vocês conseguem fazer um cadastro e o que a gente quer é, a partir de uma série de formações, aprofundar nessas temáticas e a gente pensar com os desafios que a gente já enfrentava, que foram intensificados pela pandemia, como a gente pensa em práticas do dia a dia para a gente transformar a educação. Mariana, o documento vai refletir sobre essa questão da educação que a gente quer para 2050. E dentro desse documento tem 5 eixos. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses eixos e também como que vai ser trabalhado cada um deles. Claro. Esse documento, ele parte, né, ou a gente pode colocar como ponto de partida o que é essencial, que é entender que uma educação de qualidade, ela é um direito e, como direito, ela deve ser assegurada para todos ao longo da vida. Esse é um dos eixos principais, que é como a gente parte a discussão. E aí a gente entra em outras temáticas, que é pensar um pouco sobre as pedagogias, como a gente considera, né, pedagogias com princípios da colaboração, que a gente trabalhe mais em equipes, em grupos, e isso é para a gente trabalhar bastante a empatia também nos estudantes. E aí, a partir dessas pedagogias, também pensar nos currículos. A gente precisa considerar e promover uma interdisciplinariedade quando a gente fala dos nossos currículos e que a gente entenda o sujeito nas suas diversas dimensões, na sua integralidade. Esse é outro eixo muito importante trazido, né, no debate. Também o papel do professor. A pandemia também desnudou ainda mais o papel essencial que os professores ocupam na sociedade, principalmente quem tem filhos. E é em cima disso também que o relatório quer trabalhar bastante, reconhecer esse trabalho dos educadores, como a gente precisa valorizar e fomentar essa profissão. E outro eixo também é a escola. A escola tem um papel social muito importante, ela é insubstituível e ela precisa ser considerada. A gente precisa pensar, né, os diversos espaços e tempos dentro da educação, mas a escola tem um papel essencial e muito importante que precisa ser considerado. E aí, a partir desses 5 eixos, a gente aprofunda o debate, né? A gente leva as várias camadas e dimensões que a gente precisa abordar sobre cada um deles. Eles não são desassociados, eles são muito integrados, e é em cima disso também que a gente trabalha bastante nesse relatório, e é em cima desse aprofundamento desses campos que a gente propõe nesse grupo de professores que a gente está construindo para aprofundar e construir. Então, reforço aqui o convite da Fundação SM para quem, os educadores e professores que têm interesse em seguir com a gente nesse trabalho, para se cadastrarem no nosso site da Fundação SM Brasil, para a gente aprofundar dentro desses eixos e pensarmos nas nossas práticas educativas que transformem essa realidade que a gente vive. Estamos conversando aqui no Tom Maior com a Mariana Franco, gerente da Fundação SM, falando sobre a criação desse grupo de trabalho, né, que vai discutir aí esse documento feito pela Unesco a respeito dos desafios na educação. Mariana, então foram 2 anos de estudos, né, desse relatório da Unesco. A ideia agora é que o grupo de trabalho faça sugestões, né, contidas no estudo, de que maneira essas sugestões vão funcionar também no dia a dia das escolas. Além desses eixos que você mencionou, você falou também sim, que o que precisa mudar na educação. Queria saber de você, a sua avaliação. O que de fato precisa, na sua visão, mudar na educação? A gente precisa, tem bastante, são muitos elementos que a gente precisa pensar e olhar a educação de forma sistêmica. A educação, né, mais uma vez, ela tem esse papel central na sociedade, de sim transformar a sociedade num lugar, né, num espaço mais justo, mais sustentável, e é através da educação que a gente consegue. A gente, considerando os desafios que a gente enfrenta enquanto mundo, enquanto sociedade, a educação também precisa ser transformada para refletir, né, esse contexto e esse momento que a gente vive. E aí, se a gente pensa assim, é isso, a valorização do professor, da carreira do professor é essencial, a gente entender os sujeitos de forma integral, né, quando a gente trabalha com os nossos estudantes, tem o conhecimento, sim, que é esse conhecimento cognitivo das matérias que a gente aplica, mas a gente precisa olhar para esse estudante na sua integralidade, nas suas várias dimensões, isso é muito importante. O trabalho dessas pedagogias colaborativas, da gente falar de uma ética do cuidado, de uma escola que cuida também, que acolhe, que trabalha, né,
essas várias dimensões desse sujeito. Então, acho que é um trabalho mesmo sistêmico, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de enfrentamento também, né, no âmbito das políticas estruturais, e a gente, enquanto toda a sociedade, a gente precisa se envolver. Tem um provérbio africano também que é muito bacana, que fala que é preciso toda uma aldeia para educar, né, uma criança, e isso é muito importante. Nós precisamos todos nos comprometermos, entendendo que a educação é um bem comum e que a gente precisa, né, juntos, buscarmos esses enfrentamentos necessários para a gente ter uma educação de qualidade para todos, enquanto direito e um direito assegurado. Mariana, até pegando um trechinho dessa final da sua fala, né, sobre é necessário uma aldeia para educar uma criança, em que medida e qual a importância também do auxílio dos pais nessa nova forma de pensar a educação para poder pensar um novo futuro também? Com certeza, é um bom ponto. As famílias precisam ser muito envolvidas na educação. A gente precisa também entender, quando a gente coloca num contexto Brasil, de que a gente vive uma desigualdade social muito profunda e muitas famílias não tiveram acesso, né, ao seu direito à educação. Então, a família, sim, tem um papel muito importante, mas é nesse sentido também que eu reforço que a escola tem um papel social muito importante, né, de junto da família também e promovendo esse ensino, essa aprendizagem necessária, trazendo essas referências, considerando esse contexto social de que a gente vive. Mas sim, as famílias têm um papel muito importante no acompanhamento da vida escolar dos filhos, dentro das possibilidades de cada um, mas isso com certeza muda bastante né, os resultados que a gente tem. Mariana, você mencionou também a respeito de políticas públicas, né? E voltando um pouco aqui na questão da pandemia, que causou, sim, né, prejuízo aí muito grande para estudantes, principalmente crianças e adolescentes, que tiveram a aprendizagem prejudicada, né, por conta desse tempo aí de afastamento, fora da sala de aula. A gente teria que ter aqui no Brasil também, já planejar políticas públicas para esse período, né, para recuperar esse período em que houve esse afastamento, onde a aprendizagem ficou prejudicada. A gente teria já que estar praticando, já colocando em prática? Com certeza a gente precisa sim colocar em prática. A gente, né, mais uma vez, a gente já tinha desafios muito profundos que a gente vivia enquanto sociedade, pensando no campo da educação. E que tudo isso foi muito agravado com a pandemia. A gente tem dados hoje que mostram como as crianças não foram efetivamente alfabetizadas, a quantidade de estudantes que evadiram as escolas, né? Então a gente precisa fazer um trabalho muito forte de busca ativa para recuperar esses estudantes. E a gente precisa pensar que, claro, que a aprendizagem ela acontece em vários contextos, né? Não é um privilégio só da escola, com as famílias, no seu dia a dia, a educação está em todos os lugares. Mas a escola, sim, tem esse lugar privilegiado, que é o lugar onde a gente, né, promove esse ensino e aprendizagem, que a gente promove o acesso a esse mundo letrado, e a gente tem que valorizar esses espaços e pensar nessas políticas, de como é que a gente enfrenta o que está imposto enquanto desafios que já eram grandes e que foram intensificados pela pandemia. Então, sim, é um trabalho sistêmico de políticas públicas em todos os âmbitos da federação que a gente vive, e a gente precisa realmente, e é urgente, é muito necessário, precisamos de recursos, precisamos de formação continuada dos professores, precisamos de apoio para as famílias, precisamos de apoio para esses professores também que foram muito impactados, né, na sua rotina, no seu cotidiano durante a pandemia, que agora a gente nessa retomada do presencial, tendo que viver vários desafios em vários âmbitos, né, da aprendizagem das crianças, do clima da escola, da questão emocional que a gente também não pode deixar de considerar, tanto das equipes, dos professores, das equipes escolares e dos alunos. Então, realmente, é muito sistêmico o desafio que a gente vive, a gente precisa aprofundar, pensar e enfrentar, e sim, com bastante política pública e muito investimento para a gente conseguir realmente enfrentar tudo que está posto aí. Mariana, para finalizar aqui o nosso bate-papo, a gente aqui no Sistema Sares de Comunicação, a gente fala muito sobre sustentabilidade, meio ambiente,
e educação ambiental também. E aqui num dos eixos, né, fala muito também sobre a valorização da aprendizagem ecológica. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? De que maneira, né, é pensar essa aprendizagem ecológica e como colocá-la em prática também. Quando a gente pensa, né, eu reforço aqui essa ideia, né, de uma concepção de uma educação que ela é integral e que ela reconhece os diversos âmbitos do sujeito, reconhece também os diversos âmbitos da sociedade, né? Quando a gente fala dos desafios que a gente enfrenta enquanto sociedade, com recursos que estão tão escassos, né? De um planeta que está sofrendo e que a gente precisa repensar a nossa atitude, o nosso consumo, a nossa forma de estar no mundo, se a gente quiser considerar um futuro, né? Que seja sustentável, que seja possível. E nesse sentido, a educação tem um papel essencial. E isso precisa entrar de uma forma transversal, né? Quando a gente pensa nos currículos, né, que eu trouxe mais um pouco antes, falando desse currículo que seja integrado, que reconheça as várias dimensões, também reconhece a importância de a gente pensar enquanto sociedade, uma sociedade que precisa ser mais ética, precisa ser mais sustentável, precisa ser mais justa, inclusiva. E aí, nesse sentido, que a educação tem esse papel central de trabalhar todas essas questões de forma transversal ao dia a dia, né, aos eixos que a gente já trabalha em escola, mas sim precisamos dar ênfase, porque é urgente, né? Acho que a gente está sofrendo, a gente já vive as consequências e precisamos incluir isso, sim, de forma curricular também na educação. Sobre os desafios da educação, conversamos com a gerente da SM, a Mariana Franco. Mariana, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Tom Maior e até uma próxima oportunidade. Eu quero agradecer profundamente o convite, vou reforçar mais uma vez também que quem quiser acessar esse relatório na íntegra, e a gente também tem um resumo executivo com todos esses dados, acessem o site da Fundação SM Brasil, que lá vocês conseguem baixar esse documento, né, para lerem um pouco mais, e reforçar o convite para os professores e educadores que têm interesse em aprofundar nessa temática, que querem ser protagonistas na construção de práticas pedagógicas e educacionais inspirados nesse documento, e também venham com a gente